Boa noite a todos. Todos estão ouvindo bem? Bom, antes da gente fazer as reflexões do Evangelho de hoje, vou passar os recados da nossa casa. Primeiramente, bem-vindo àqueles que pela primeira vez estão nos visitando. Sejam bem-vindos. E aqueles que frequentam constantemente, obrigado pelo retorno, Muito importante a gente estar com essa sintonia, não especificamente com a casa, mas com a espiritualidade, Desse momento para a gente se dedicar ao nosso espírito, é muito importante. Vou passar alguns recados rápidos, informar que a escola de estudos, que nós realizamos nas segundas-feiras, já deu início, mas aquelas pessoas que tiverem interesse de estar aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, não? Acho que está baixo, então eu vou retomar aqui. Deu? Então vamos. Estão ouvindo todos agora? Então tá, me desculpem, é que a gente não deu retorno aqui. Então eu estava dando alguns recados da nossa casa, informando que nós já iniciamos os estudos da doutrina espírita, que realizamos às segundas-feiras, a partir das 8 até as 9h30 da noite. Então aqueles que tiverem interesse de aprender um pouco mais da doutrina espírita, uma forma fraterna, por meio da dialogicidade. Na verdade, a gente fala que é aula, mas não especificamente é aula. Nós vamos colocando as temáticas e vamos, dentro da doutrina espírita, obviamente, e vamos dialogando e juntos aprendendo, tirando as nossas dúvidas. Então, mesmo tendo início as aulas, aqueles que porventura tiverem interesse de estar participando, procure o Sr. Valdemar, deixe o nome para a gente poder ter um controle da presença e sejam bem-vindos, tá? E aos sábados também, reforçando que nós temos a evangelização infantil, que é uma atividade lúdica com as crianças, também no intuito de passar alguns conceitos básicos da religião espírita, principalmente do cristianismo, do Cristo. E também nós temos o atendimento por meio dos passes também para adultos. O atendimento, como é feito aqui durante a semana, também se realiza aos sábados, juntamente com palestra para os pais. Ok? Vamos então buscar serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, e nesse momento sublime, nesta casa, juntamente com os nossos amigos espirituais, elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, buscando nos esquecer das tensões do nosso dia a dia, dedicando esse momento à reflexão sincera do Evangelho do Cristo, dedicando esse momento à aproximação com os nossos mentores individuais, que possamos, por meio das palavras de Jesus, não apenas assimilá-las em nossos pensamentos, mas principalmente colocá-las em prática no nosso dia a dia. E assim, agradecidos a Deus e a esses irmãos aqui presentes, mais uma vez elevamos o pensamento a Deus e louvamos a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem.
Hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem de Jesus, que está no item 6 a 8 do Evangelho, cujo tema é Olhai as aves do céu. Para o nosso maior entendimento, eu vou fazer uma leitura e aí nós vamos fazendo essa reflexão. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram e nem roubam, pois onde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar a sua estatura à altura de um côvado? Côvado é uma medida, tá? De comprimento. Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por isso não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Uma passagem de Jesus que está em Mateus, no capítulo 6, versículos 19, 21, 25 e 34. Muito bem, eu fiz uma leitura rápida, um trecho um pouco grande, mas a ideia que eu vou refletir sobre essa temática é justamente a seguinte: o que são tesouros da terra e tesouros do céu? Por que Jesus nos alerta para nos preocuparmos com o tesouro do céu e não necessariamente com o tesouro da terra, não ter tanta preocupação com o tesouro da terra? Há uma distinção entre esses dois tesouros. Por mais que ele chame ambos de tesouro, há um critério de valor. O que seria esse critério de valor? Que existe um tesouro condicionado à Terra, ao nosso planeta, que dentro da estrutura da citação de Jesus, nos diz claramente que é aquilo que é de imediato, é aquilo que vale apenas no nosso planeta. São os bens, são os excessos, é a busca irracional de um certo padrão de vida, da riqueza ou de uma posse. Basicamente, os tesouros da terra, segundo essa passagem de Cristo, nos traz essa ideia. E o segundo são os tesouros do céu. O que seria os do céu? Obviamente, os que não são imediatos ao do nosso planeta. Está condicionado ao valor espiritual, está condicionado à ideia de virtudes, da prática do bem, dos conhecimentos que nós adquirimos para que possamos criar ações voltadas ao bem e ao progresso espiritual. Há uma frase do Emmanuel no livro Fonte Viva, eu destaquei algumas desse livro, mas eu vou ler essa primeira para vocês, que nos diz o seguinte: quando Emmanuel comenta sobre essa mesma temática dos tesouros da terra e os tesouros do céu, ele disse o seguinte: nos tesouros da terra, beleza física, poder temporário, propriedade e fortuna
podem ser simples atributos da máscara humana, o que o tempo transforma de maneira infatigável. O que Emmanuel nos quer dizer nesse comentário? Que todo tesouro, toda riqueza, toda posse, nada mais são do que máscaras, personas que nós incorporamos uma aparência social e que some com o passar do tempo. Porque o que Emmanuel denuncia é que nós trabalhamos com a ideia das máscaras humanas. O que são máscaras humanas? Que muitas vezes nós deixamos a nossa condição de espíritos e criamos em nós uma persona, uma máscara, onde nós buscamos ser apenas reconhecidos pelo critério de valor que nós estabelecemos socialmente. Ou seja, nós queremos ser reconhecidos pelo que temos, negando ou disfarçando aquilo que nós realmente somos. Essa é o comentário de Emmanuel. Porque, se pensarmos de uma forma geral, nós vivemos num mundo que nós construímos, onde a vida ela está muito condicionada àquilo que nós projetamos materialmente. Nós idealizamos coisas pensando do ponto de vista material. E com raras exceções, nós buscamos pensar a nossa vida com os tesouros do céu, ou seja, buscando o nosso lado espiritual. E Jesus, nessa passagem, ainda complementa, dizendo, olhem as aves do céu, nunca faltam nada para elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem, mas não falta nada para elas, porque Deus não as desampara, porque elas, assim como nós, somos criaturas divinas, amparados pela inteligência suprema, por Deus, né? Pelo amor supremo, que é Deus. Porém, por outro lado, nós vivemos numa condição na qual o mundo que nós vivenciamos criam fatores, estimulam nós a nos apegarmos aos tesouros da terra. E de que forma nós nos apegamos? Basicamente em todas. Do ponto de vista familiar, não que nós não devemos cuidar da família, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós nos apegamos ao excesso do acúmulo de riqueza para garantir uma tal felicidade para a família, o que às vezes não é, que às vezes o dinheiro, o excesso do dinheiro numa família causa mais transtorno e conflito do que uma felicidade, uma paz. A competitividade nas relações, né? O trabalho competitivo, o conhecimento se torna competitivo, né? Hoje nós vivemos uma lógica do mérito, onde apenas aquele que tem sucesso alcança a máscara social da boa conduta material, não é? E a gente sabe que não é assim, nem todos vão ter sucesso, cada um tem um jeito de ser, né? Mas existe uma meritocracia condicionada ao estímulo da competitividade que faz com que nós busquemos incessantemente uma corrida por se destacar mais que os outros do ponto de vista material e social. Posso dar o exemplo da nossa vida emocional. Muitas pessoas abrem mão da vivência, da construção de uma família para se dedicar a uma carreira e daqui a 30, 40 anos eu caso, enfim, no final a vida real mostra que nada dá certo, né? A vida ela não mente pra gente, né? Não tem teoria que explica a vida, ela simplesmente é do jeito que ela é. E aí muitas vezes nós perdemos oportunidades de evoluir espiritualmente ou de buscar uma certa felicidade de acordo com a nossa condição perante a dedicação que nós temos em excesso às questões dos tesouros da terra. E nós simplesmente esquecemos temporariamente ou ignoramos os tesouros do céu, que é a busca pela melhoria das nossas virtudes, da nossa evolução espiritual. E nós, na doutrina espírita, por meio dos espíritos,
sabemos que o grande propósito da reencarnação do planeta é justamente a busca do nosso progresso espiritual, a luta contra as nossas más tendências, nossas vicissitudes, e não necessariamente disponibilizarmos do tempo para se dedicar exclusivamente às posses materiais. E aí Emmanuel nos traz outra frase no livro Fonte Viva que nos diz o seguinte: amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres e aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Por isso que Jesus nos diz: onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Porque amanhã todos nós seremos iguais. Todos nós um dia iremos para o processo de desencarnação e nós vamos ser aquilo que nós somos realmente. Não haverá máscaras humanas, máscaras sociais, que vão condicionar-nos a alguma posição social no plano espiritual. A nossa máscara, vamos dizer assim, melhor, nossa persona vai estar condicionada à nossa condição moral. É isso que vai valer. Porque tudo aquilo que nós construirmos aqui na Terra vai ficar aqui. Porque nunca foi nosso. Vai ficar aqui. O rico e o pobre vão desencarnar e cada um vai ter o seu caminho de acordo com aquilo que fez, não aquilo que tem. É muito comum quando a gente fala para alguém que nós somos espíritos, as pessoas quererem: mas o que será que vai acontecer quando eu desencarnar? Ninguém sabe. Seria muita ousadia eu falar assim o que vai ser. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu vou para o lugar que eu mereço. Não vou para um lugar pior e nem para um lugar melhor. Eu vou de acordo com aquilo que eu fiz, com a intencionalidade que eu pensei e que eu criei das coisas que eu fiz na Terra. Porque a nossa intenção e a nossa atenção é o que nos vai ser o passaporte no processo da nossa desencarnação. E nós muitas vezes não conseguimos criar um pensamento voltado ao nosso progresso espiritual. Sempre a nossa atenção está muitas vezes condicionada nas coisas que são imediatas e que nos causam a maioria das nossas preocupações, a maioria dos nossos sofrimentos. Por isso que há necessidade de buscar os tesouros no céu, porque a busca do tesouro no céu nada mais é que o quê? É nós, antes de tudo, reconhecermos quem somos e buscar lutar contra as nossas más tendências, ocupar a nossa vida com atividades nobres, porque a partir desse momento que nós ocupamos nossas vidas com atividades nobres, nós vamos trazer para nós a bondade, a compreensão, a simpatia daqueles que nos servem. Há uma pergunta sempre que eu repito do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta para os espíritos: como é que eu faço para afastar os espíritos maus? E a resposta é numa linha: atraindo os bons. Você não vai botar os maus para fora, você vai atrair os bons, porque na hora que você atrair os bons, o mal se afasta. Quando eu falo bons, não é bons no sentido material, bons no sentido que estão buscando também o seu progresso espiritual, estão buscando se livrar das suas más tendências. E aí volta mais uma frase do Emmanuel, no mesmo livro, que nos diz o seguinte: é da lei que o divino se identifique com o divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Ou seja, o divino só se identifica com o divino. A bondade se identifica com a bondade. Não adianta eu criar a máscara, como nos diz o Emmanuel, do bem, se dentro do meu coração, que é onde está o meu tesouro, segundo Jesus, eu só penso em maldade. Eu cuido da natureza,
eu cuido dos animais, socialmente falando, e por dentro eu maltrato a pessoa que está do meu lado. Por dentro eu cuido do animal, posto, né? Porque hoje está na moda, né, a gente usar as máscaras de maneira digital e deixa o meu parente doente. Às vezes precisa não é de bens materiais, às vezes está precisando de uma palavra. Então, é importante a gente pensar nesse sentido, porque nós somos exatamente o que nós pensamos. E daí o título do capítulo. Tudo que nós buscamos, nós vamos encontrar. O buscar e achareis, que é o capítulo desse evangelho, onde está essa passagem de olhar as aves do céu, é válido para todas as nossas intenções. Seja ela para os tesouros da terra, quanto para os tesouros do céu. Cada escolha que nós fazemos, ou qual tesouro nós nos dedicarmos, nós vamos trazer naturalmente a consequência. E a nossa vida será o resultado natural daquilo que nós projetamos para ela. E nós temos um grande defeito. Nós temos, eu assumo isso de carteirinha. Nós sempre escolhemos mal. Nós sempre pedimos mal. E pior que isso, nós muitas vezes fugimos das consequências. Nós não queremos aceitar as consequências. Eu sempre conto uma história aqui, né? Que é do carro que a pessoa vai lá se mata de comprar aquele carro novo. Estou dizendo que as pessoas não têm que comprar, mas eu vou contar essa história. A pessoa estava lá querendo comprar o carro novo, querendo porque o amigo tinha, porque estava na moda, porque dá um glamour, né? Nós somos construídos socialmente a viver da aparência e pouco da essência, e vai lá e faz hora extra, e investe aqui, faz isso aqui, vai lá, consegue o carro novo. Parabéns, olha a meritocracia, vencedor, né? Perfeito. Aí começa a vir a gasolina aumentar, porque o mundo real é assim, né? O mundo real não tem teoria, ele é do jeito que ele é. Aí a gasolina aumenta, o seguro dobra o preço, acontece uma guerra que influencia toda a economia, vem uma pandemia sem avisar, e ele não consegue manter o carro. O que ele faz? Devolve para... É óbvio que nós não temos que ser acomodados com as coisas materiais. Se fosse assim, o ser humano não teria evoluído materialmente. Jesus não prega em nenhum momento que nós devemos ser acomodados, vivenciar o comodismo material, né? Porque você também vai estar criando uma outra máscara. Não, eu não vou fazer isso porque eu sou humilde, né? Eu não sou materialista. Não. Se nós não tivéssemos a busca incessante pelo progresso material que nos traz uma melhor condição de vida para viver a nossa existência, nós estaríamos ainda na idade da pedra, porque só a ferramenta base da pedra seria o suficiente. E Jesus não prega em nenhum momento comodismo, porque nós temos uma lei do progresso e é natural que nós devemos progredir também materialmente. Nós temos a evolução do nosso planeta da mesma forma que temos a evolução do nosso espírito. Mas temos que pensar sempre o lado moral que Jesus nos traz em suas passagens. O que ele nos recomenda nessa passagem é que nós não nos preocupemos de maneira demasiada com as questões materiais. Porque a prioridade da nossa existência é o nosso progresso espiritual. E é nele que nós temos que mobilizar a nossa maior atenção. Ninguém vai virar um monge tibetano que, olha, eu vou esquecer o mundo, a matéria, e vou agora me dedicar ao meu lado espiritual. Eu vou ficar meditando o dia todo. Não é nada disso. Não é o ócio que faz a gente progredir espiritualmente. Inclusive, o trabalho material é uma das melhores ferramentas para o progresso do nosso espírito, porque as experiências que nós temos dentro das realizações de trabalho nos traz formas de pensar, nos traz a convivência, nos traz a situação no qual nós testamos as nossas virtudes e também as nossas más tendências.
Jesus também nos diz em outra passagem: dai a César o que é de César, porém, dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus em nenhum momento prega o nosso comodismo, o nosso ócio. Jesus diz o seguinte: olha as aves do céu, elas não trabalham, mas Deus não desampara, vocês também não. Imagina vocês, homens, o que Deus nos dá. Então não nos preocupemos demasiadamente com o bem material, é isso que ele quer dizer, mas busque os tesouros espirituais, porque o material um dia ele vai enferrujar, como diz no começo do texto. E o grande desafio da nossa encarnação é justamente isso. Nós voltamos à condição carnal, né? Viver na carne, reencarnar, justamente para isso, para nós buscarmos superar os nossos prazeres imediatos, apenas pensar na condição humana imediatista que permite a gente desfrutar de certas paixões que não trazem nenhuma evolução do ponto de vista moral, e ao contrário disso, buscar atos que nos engrandecem espiritualmente. Nós devemos viver no mundo que nós vivemos, mas não necessariamente nós devemos deixar, assim, pertencer a ele, deixar-nos levar. É aí uma grande questão também que está colocada nessa passagem, que nós somos agentes da nossa vida, sujeitos da nossa vida, e não objetos do mundo. Não é o mundo que deve decidir quem eu sou, somos nós mesmos. Ah, mas está na moda. Legal, se está na moda, parabéns, não tenho nada contra, mas para mim não serve. Entende? Nós temos que trabalhar essa autonomia. Nós temos que ter ciência que nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher o que nos interessa no mundo e o que não nos interessa também. Então Jesus faz esse chamado: busque os tesouros do céu, tá? Busque os tesouros do céu, que o resto nos será acrescentado. E o que nos falta muitas vezes para isso é justamente a fé, o acreditar, mas uma fé raciocinada que seja capaz de nos colocarmos na condição de saber o que nós queremos, de analisar as nossas vidas e buscar o que for melhor para elas, sabendo das consequências. A fé pela fé só não basta. Ela tem que estar condicionada a bons pensamentos, ela tem que estar condicionada a boas ações. Mas geralmente a gente segue aquela fé do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é o contrário. Eu tomo conta da minha vida, eu vou levar a minha vida, porque as consequências só serão minhas. O progresso espiritual é sempre o nosso progresso espiritual, não é de mais ninguém. Ninguém vai progredir por você e ninguém vai pagar pelas consequências dos seus maus atos, se não for você. Então a nossa vida tem que estar sempre condicionada a um determinado objetivo. E a providência divina, Deus sempre nos dá o que é necessário para o desempenho do nosso trabalho, para a disposição que nós temos de acordo com aquilo que nós necessitamos e com aquilo que nós buscamos. Aquele ditado: fé sem obra é uma fé morta. Então a fé só se materializa perante um trabalho que seja edificante. Então como é que a providência divina nos auxilia? Por meio dos bons espíritos, que sempre nos observam, sempre agem ao nosso favor. Nós que muitas vezes tampamos os ouvidos para eles, não? Ou então interpretamos mal determinadas situações que eles nos colocam. E por que a providência divina ela age? Como ela age? Ela age por meio dos bons pensamentos. Ela age porque ela quer o nosso bem. Deus envia emissários da nossa vida, muitas vezes até encarnados, viu? Que buscam nos estimular sempre para o caminho do bem,
Deus nos dá inteligência, Deus nos dá saúde, Deus nos dá a oportunidade de vivenciar a nossa existência, nos dá o trabalho, tanto material quanto espiritual. Todos nós temos oportunidades. Mas isso, claro, está sempre condicionado ao quê? Sempre condicionado à nossa disposição. E ao nosso empenho e à nossa compreensão das coisas. Por que eu falo em compreensão? Porque, como eu disse, a situação do carro. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com os bens materiais e pedimos aquilo que, na verdade, não nos vai atender em relação ao nosso progresso como espírito. E nós achamos que não somos atendidos por Deus em nossos pedidos. Nossa, isso não acontece por quê? Acontece com todo mundo, menos comigo? O que será que eu fiz de errado? Nossa, será que Deus existe mesmo? Né? Quantas vezes nós paramos nessas reflexões? E Deus nos dá exatamente o que nós precisamos. E de acordo com as nossas escolhas. E aí não é uma questão de Deus, é uma questão das nossas escolhas. Só que nem sempre o que nós precisamos é aquilo que nós queremos. Porque se Deus der demais, a gente se perde. Como diz um trabalhador aqui na nossa casa. Se Deus dá demais, a gente se perde. Se Deus der de menos, a gente se revolta. E nós temos um problema quando se fala em bens materiais. Nós nunca achamos que o que nós temos é suficiente. Nós sempre queremos mais. Nós sempre nos achamos injustiçados. Sempre achamos que precisamos do excedente. E a gente coloca o título de excedente como necessidade. Nós, seres humanos, temos isso na condição de espíritos ainda. Somos insaciáveis. Mas muitas vezes a gente esquece de agradecer o que temos. E, ao invés disso, nós buscamos aquilo que é supérfluo. E vive reclamando. Essa é uma grande condição que nós ainda carregamos. E mesmo quando a gente consegue o básico, né? Ou então faz uma promessa, essa é melhor ainda. Eu prometo que se na hora que eu estiver bem, assim, estiver lá com meus 50 anos, 60 anos, aí eu vou esquecer um pouquinho das coisas, vou ajudar, uma vez por cada 2 meses, porque eu quero viajar bastante. Vou lá ajudar a casa espírita lá, vou tomar uma cesta básica, lá no orfanato, né? E, enfim. Mas a gente espera, eu não vou agora na casa espírita não, porque eu estou passando por uns problemas, e quando eu estiver melhor eu vou. E muitas vezes é o inverso, né? A vida mostra o contrário, não, enche de problema, não tem mais saída para ir para a casa espírita. Bem, porque o negócio está feio. A gente, é verdade, raramente procura Deus quando por amor, né? A gente sempre procura quando precisa, faz uma barganha, né? Opa, agora não está dando mais não, o mundo real está mexendo demais no meu ego, eu vou ter que correr para lá. Estou dizendo, espírito, porque nós estamos na casa espírita, mas pode ser em qualquer lugar. Tem lugar que até vende, inclusive, receitas para a felicidade, para o glamour, para o sucesso. Você procura Deus e ganha uma casa. Bem sim, mas não vou entrar nesse debate. E para finalizar, gente, porque está longo e eu tenho horário, né? A casa tem horário, eu vou falar de uma história muito rápida, de um personagem chamado Belarmino Bicas, que está nesse livro aqui do Humberto de Campos, Irmão X, Cartas e Crônicas, na psicografia de Chico Xavier. E resumidamente é o seguinte: Belarmino Bicas, ele era um espírita, que se tornou espírita aos 32 anos e desencarnou com 54 anos. E aí, ele teve 22 anos de convivência, de trabalho numa casa espírita. E aí ele encontra o Humberto de Campos e fala assim: olha, você está escrevendo cartas, crônicas para a Terra? Então, por favor, escreva isso, porque olha, eu vivi 22 anos numa casa espírita, achando que eu estava progredindo espiritualmente, enfim, mas olha, alerta eles, porque eu, na verdade, eu não consegui. E era para mim ter vivido 86 anos. E eu me desencarnei com 52. E eu vou dizer por quê. E aí ele começa a listar o que ele fez de 1934, quando ele entrou na casa espírita, e até
1956, quando ele desencarnou, bem antes do tempo. Foi uma bênção divina ele ter desencarnado antes, porque nesses 22 anos ele fez o seguinte: ele coloca aqui número de cóleras, mágoas desnecessárias em 22 anos. Ele teve 1801 cóleras em razão de contrariedades com a família, 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene, 1614 por altercações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social, 1801 por motivos de desgosto com os filhos, genros e noras, 11 por descontentamento com os netos, 1015 por entrar em choque com chefes em serviço, 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. E aí vai ter uma lista que eu vou pegando alguns mais, 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates, 419 por desavenças com leiteiros e padeiros, 901 indisposições por motivo de controvérsias em casas e diversões, 1089 por melindre entre os descasos de funcionários e empregados de diversas instituições, 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. E aí o total desses 22 anos que ele frequentou a casa espírita dá total de 16.386 exasperações inúteis, com coisas da terra, com coisas imediatas. E aí ele no final diz que queria tornar a experiência dele para que todos lessem, porque foi essas preocupações mesquinhas que fizeram o desencarne dele, pela enfermidade que ele teve. E aí no final, Humberto de Campos, com toda a sua maestria no jeito de escrever, ele diz o seguinte: embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino Bicas por mero invencionice de espírito loroteiro, lhe pergunto: quem não é o Belarmino Bicas? Quem de nós não vivemos os tesouros da terra e ficamos... Oi? Eu gostaria de fazer uma colocação. Pois não. Sobre essa passagem que você leu, sobre olhar as aves do céu. E nessa leitura, Jesus fala a respeito da não se preocupar com o dia da manhã, com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Aí me veio essas pessoas que estão morando na rua, essas pessoas que estão morando em barraco, elas não têm o que comer nem hoje. Como é que elas não vão se preocupar com o que eu vou comer amanhã? Como é que explica isso? Bom, seria muita ambição minha, por exemplo, tentar adivinhar o que passa na cabeça de alguém que está vivendo essa condição. Eu acredito, tá? Não vou falar em nome do Espiritismo, mas vou falar com base no que justamente a senhora colocou, o que Jesus comentou. Eu penso que quando Jesus fala assim, a cada dia a sua aflição, é mais no intuito de dizer o seguinte: se preocupe com o que está acontecendo agora e busque os seus tesouros do céu, porque amanhã, com certeza, Deus, que não desampara nenhuma ave, não irá desamparar você. Eu entendo, acho que a sua colocação. Eu estou tentando me imaginar assim na seguinte situação: alguém tem a necessidade de não se preocupar com amanhã, mas quem somos nós para saber o que é o amanhã? A preocupação é válida, mas eu acho que a mensagem, ao meu entender, é que nós não podemos esquecer que nós temos um Pai que não nos vai desamparar. E mesmo aquele que está passando por uma situação de limitação, né, no caso, um morador de rua, né, ele em algum momento vai ter um amparo. É muito comum a gente ver moradores de rua. Hoje aumentou, inclusive, isso, né? Mas por outro lado também, é muito comum a gente ver alguém servindo um alimento. É muito comum você ter um Estado hoje, no século XXI, que
oferece albergue, né? Na Idade Média, por exemplo, eles seriam mortos, provavelmente. Na época do Cristo, inclusive, muitos serviam de tocha, né? Os romanos botavam fogo neles nos postes para poder acender as ruas, né? Não só neles, mas os cristãos, inclusive. Então, acho que é nesse sentido. Eu entendo a preocupação, né? Mas eu acredito que a palavra do Cristo, ela está muito mais voltada a dizer o seguinte: olha, busca ter paz no seu coração, que Deus não desampara ninguém, que as dificuldades que nós temos nesse momento, elas são necessárias, são passageiras, estão sendo imediatas e são passageiras, porque Deus não vai desamparar. Busque pensar nos tesouros do céu, lógico, também não deixando de lado os bens materiais. E será também que eles não estão resgatando algum débito do passado? Por isso que eu falei, eu não sei o que, né, seria muita ousadia eu dizer o que cada um está passando, mas com certeza eles não estão lá por acaso. Sim, né, eles estão lá por consequência do que a gente não sabe. Cada um responde. Não dá para a gente, né? O nosso papel, acredito, seja ajudar, né? Buscar fazer o melhor e eles, com certeza, se eles estão lá, porque alguma experiência eles têm que passar, por escolha deles. E mesmo assim eles são amparados. Sim, não tenha dúvida disso. Mas tem aqueles que morrem de frio. Não, eu ter uma outra frase de Jesus, o seguinte: não há uma folha que caia de uma árvore sem que nosso Pai não saiba. Então tudo tem um motivo. Então eu penso nesse sentido, que essa passagem ela traz esse sentido, de você não se preocupar apenas com o material, mas buscar o espiritual. E no caso de um morador de rua, por mais que ele tenha aquela privação material, ele não perder a fé de que talvez aquela própria privação que ele está tendo hoje seja consequências para que ele atinja um tesouro espiritual, um tesouro do céu muito maior. E cabe a nós fazermos sempre uma oração para eles, para fortalecer. Dar um prato de comida, entregar uma oração. Sim, não tenha dúvida. Não. Pelo menos, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Não, tudo bem. Pelo menos é o que eu visualizo. Por isso que é interessante. Mas quando você diz que não cai uma folha da árvore, se não for por... Sem que o nosso Pai não saiba. Se eles estão passando por isso, é porque é a vontade de Deus também. É necessário que eles passem por isso. Sim, ou consequência das escolhas deles, né? Um aprendizado. Né? Por isso que eu falo, cada situação é uma situação. Mas quantas pessoas que estão na rua, geralmente foram pessoas que exageraram dos bens materiais, inclusive nessa vida, né? E é isso. Fique a reflexão. Que bom, obrigado pela pergunta, porque eu acho que por isso que eu falo, nós estamos fazendo uma reflexão, para que cada um possa fazer a sua reflexão, o seu, né? Pegar a frase, a palavra que mais me tocou, e eu acredito que essa é a prova. Obrigado mesmo pela pergunta, tá bom? E uma boa noite a todos. O tempo agora já foi. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos companheiros da espiritualidade, buscando sintonizar com as energias desta casa, com as energias desses nossos benfeitores amigos. E no momento de relaxamento, busquemos mentalizar nesta sala uma luz intensa sobre nós, emanada de bons pensamentos, de bons sentimentos, energias essas vindo desta equipe espiritual que está aqui conosco, e que possamos nos alinhar nessas vibrações, nessas boas energias, sentindo que essa luz toque em cada um de nós, perpasse por todo o nosso corpo físico, e da mesma forma que essa luz ilumina esta sala, possa nos iluminar neste momento. Em pensamento possamos ir aos nossos lares, carregando esta luz,
distribuindo a todos aqueles que lá estão, espalhando essa luz em todos os cômodos dos nossos lares, tirando todas as energias deletérias que nós mesmos criamos muitas vezes pelas nossas ações, os nossos pensamentos, iluminando o nosso lar em pensamento, juntamente com essa luz, na companhia dos nossos mentores, espíritos amigos, irradiamos essa luz para os nossos familiares, pais, mães, irmãos, filhos, que eles possam receber, de acordo com a necessidade e o merecimento, um pouco dessa luz. Que essa luz também se irradie nos nossos ambientes de trabalho, atingindo os nossos companheiros de trabalho, mesmo aqueles que nós ainda não aprendemos a compreender, e que tire também toda a energia negativa deste lugar, que ela se una novamente com a energia presente aqui da sala, que essa possa ser também repassada aos hospitais, aos presídios, aos moradores de rua, a todos aqueles que nesse momento tenham a necessidade e o merecimento, que a equipe espiritual desta casa possa encaminhar todas as nossas vibrações de amor, de paz, a todos aqueles que necessitam. Retomamos agora o nosso pensamento até esta sala, juntamos novamente com a equipe espiritual aqui presente e unidos num só pensamento, numa só vontade, elevamos o pensamento a Deus, o nosso Mestre Jesus, agradecendo pelas reflexões do Evangelho do dia de hoje e pela oportunidade de estarmos aqui novamente, pedindo para que tenhamos uma semana de paz e que possamos estar aqui na próxima semana, nas nossas reflexões, nas nossas buscas com o Evangelho do Cristo. E assim, gratos, pedimos licença para encerrar as atividades e reflexões do Evangelho do dia de hoje, louvando a Deus a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.